O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Daniel, eu faço parte do GEAF, Grupo Espírita Amigos Fraternos. Hoje é noite de palestra, hoje é a quarta palestra dentro do ciclo de palestras da segunda Semana Espírita de Jaboatão, um evento online, gratuito, aqui no Instagram, que se iniciou no dia 1 de novembro e finda no dia 8. Hoje já estamos na quarta palestra, é um evento que falamos acerca do Espiritismo, o Consolador Prometido. E desde já gostaríamos de agradecer imensamente a oportunidade do GEAF de participar, não só de aprender, mas de estar participando desse evento tão importante, falando de um tema tão importante em um momento tão importante como esse em que passamos. Então, desde já, o nosso agradecimento, nos sentimos honrados em participar. O GEAF se sente, o Grupo Espírita Amigos Fraternos se sente honrado em participar desse evento. Nossa enorme gratidão pela participação. Agradecemos a todos os colaboradores e organizadores da segunda Semana Espírita de Jaboatão, a Federação Espírita Pernambucana FEP, ao Departamento de Integração Federativa DIF, as demais casas participantes do evento, as demais pessoas, instituições e órgãos que colaboraram para que esse evento pudesse de fato acontecer. Nossa enorme gratidão. O tema central da segunda Semana Espírita de Jaboatão é o Consolador Prometido. E dentro do ciclo de palestras que já estão acontecendo desde o dia 1, sobre o Consolador Prometido, hoje o espaço virtual do GEAF, digamos assim, recebe a palestrante Nádia Naira, trabalhadora do AETEU, Associação Espírita Trabalhadores do Evangelho Universal de Jaboatão. E Nádia Naira vai falar sobre o tema o Consolador Prometido nos dias atuais. Então hoje vai ser realmente uma noite assim, de bastante aprendizado, de um aprendizado enriquecedor. Feito a abertura, sim, vai ficar gravado, tá, gente? Não se preocupem que logo após o término dessa live, ela vai ser disponibilizada no IGTV e vocês podem assistir. Então, quem não conseguir entrar agora, quem perder a conexão por algum motivo, falha na internet, não se preocupe. A live ela vai ficar salva e após o término da live, ela vai ser compartilhada no IGTV e lá a live vai ficar na íntegra, ok? Feita a abertura, os agradecimentos, vamos fazer a nossa prece inicial e logo após eu vou chamar a Nádia para que possamos dar início ao trabalho da noite de hoje. Deus nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome e pedimos, rogamos a intercessão divina, que os guias espirituais possam intuir, inspirar a palestrante de hoje, que possamos absorver esse conhecimento tão precioso da doutrina espírita, do Consolador prometido por Jesus. Que Deus abençoe todos os colaboradores desse evento, todos os organizadores, as demais instituições participantes, os ouvintes. Agradecemos também a espiritualidade que nos auxilia para que esse evento pudesse de fato acontecer e ser realizado. Peço humildemente o auxílio do Espírito Bezerra de Menezes, um grande baluarte do Espiritismo e mentor do nosso grupo Amigos Fraternos. Que a paz de Cristo esteja conosco, agora, hoje, por todo sempre, que assim seja. Bem, gente, feito a prece, vamos iniciar a nossa palestra da noite de hoje com a palestrante Nádia Naira. Vou chamar Nádia para que possamos iniciar. Boa noite, Daniel.
Gabriel. Boa noite, Nádia. Seja Noite. bem-vinda ao GEAF, ao Grupo Espírita Prazer. Amigos Fraternos. É um prazer imenso ter você aqui. Sinta-se bem-vinda, acolhida. Nádia, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, da sua atuação, do Espiritismo e do Aeteu. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer profundamente a oportunidade que a vida nos oferece de estarmos aqui mais uma vez. É gratificante podermos contribuir com o trabalho espírita e parabenizar a todos que fazem esse trabalho, que cuidaram dessa semana, que é uma forma de nos unir espíritas, coisa que profundamente estamos precisando e que faz tanto bem a todos nós. Falar sobre mim é algo muito pouco que eu teria a falar sobre mim, né? Eu só teria a dizer sobre o Espiritismo que a minha vida era refletir sobre as questões da vida, né? Desde muito cedo eu observava as diferenças na vida das pessoas, na minha, na dos meus amigos, e questionava Deus do porquê disso. Então, sempre em busca de compreender a vida, compreender, ter significados para cada sentimento, para o que a gente faz desde muito cedo, é que eu fui procurando encontrar nas várias religiões. Eu fui à missa, eu cheguei aí a cultos e me encontrei no Espiritismo. Eu diria até assim, eu não fui ao Espiritismo pela dor, eu fui por querer encontrar um caminho que preenchesse meu coração, minha alma. E aí, desde que encontrei, aí fiquei. E aprendi desde muito cedo o sentimento de gratidão que nós precisamos ter perante Deus e poder participar da doutrina espírita, contribuindo, além de, vamos dizer, dar um passe, de entregar uma água, de participar dentro de uma casa, assim, poder também compartilhar com os irmãos, aonde eu for, né, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu compreendo, né? Então, o meu objetivo dentro do Espiritismo é apenas agradecer o tanto que a doutrina espírita, que o Consolador prometido tem me dado, né? O objetivo é só esse. A casa, aí pergunta a casa, eu estou representando o Aeteu, Associação Espírita Trabalhadores do Evangelho Universal, que eu digo é teu e é de todos nós, né? É muito interessante essa questão da minha participação na Aeteu, porque meus irmãos, meus pais, minha família, todo participava, menos eu. Eu moro distante. A Aeteu é em Socorro, Jaboatão, eu moro em Boa Viagem, em Recife. Mas eu saio daqui e vou para lá, né? Porque ali a gente encontrou um espaço de convivência, de irmandade, né? de contribuição que a gente pode dar, né? Mas eu costumo dizer que eu sou do mundo, né? Eu pertenço ao mundo. Hoje, agora, nesse instante, eu me sinto participando do Grupo Espírita Amigos Fraternos, né? Que lindo. Então, Seja muito eu posso bem-vinda. dizer isso, né? A nossa instituição está completando 59 anos esse mês, né? E agradecemos aos fundadores, amigos nossos, né? Alice Marcionila, Francisca Messias, Caetano Leopoldo, né? Manuel Pedro, José Domingos, José Florencio Villanova e tantos outros, e o nosso patrono, aquele que nos orienta, que é João Soares de Oliveira, e toda a equipe de espíritos que está conosco, né? Que assim Então, isso é o seja. que eu teria a dizer, certo? E voltando ao tema de hoje, né? Porque a gente trabalha com tempo, o relógio corre mais do que eu, porque depender de mim eu vou até amanhã de manhã, mas a gente tem que saber fazer essas coisas, né? Então, nós vamos ver o Consolador prometido dos dias atuais, né? Então, se nós pudermos observar, Jesus, na sua caminhada, ele já se nomeia como o primeiro Consolador,
né? Aquele que veio atender às dores humanas nas sombras das noites que pairava sobre a humanidade e o clamor às dores, pedia um socorro. E Jesus veio exatamente com a sua tarefa para oferecer a sua mensagem de esperança, de consolo, de paz. E fez isso, além de trazer essa mensagem, ele prometeu aos seus discípulos que não os deixaria órfãos, que não os deixariam sós. Então foi lá na última ceia, que eles não sabiam que era a última ceia, mas era a última ceia, que ele fala acerca da promessa da vinda do Consolador. Quando diz, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não o conhece, né? Então Jesus já está aí, quando ele diz que enviará um outro Consolador, ele está dizendo que ele é aquele primeiro Consolador que nós recebemos, né? Então, nós já partimos com esse momento uma grande reflexão. Nós guardamos os seus mandamentos, né? Como é que está a nossa amorosidade com nossos semelhantes? Como está o nosso padrão energético? Né? São questões que essa promessa de Jesus já nos leva a refletir. E se vamos falar sobre o Consolador prometido nos dias atuais, nós precisamos entender esses dias atuais como são. E vamos falar de uns dias atuais, não só focando principalmente a pandemia, mas focando a atualidade humana no sentido mais amplo dos dias que antecediam, né, a própria pandemia. Então, nós vamos ver que essa humanidade, nós estávamos vivendo uma penúria, de certa forma, uma penúria, não é? Onde o progresso intelectual, que é bem mais fácil do que o moral, ele estava a mãos cheias, né? No desenvolvimento extremo, e o desenvolvimento moral da humanidade muito aquém de onde precisa estar, com consequentes dores e sofrimentos para todos, né? Então é urgente, os dias da humanidade se fazia urgente a esperança, um sentido para a vida. Nós tínhamos o ser humano, ou temos ainda, com vida vazia de significado, né? Embora títulos, cargos, poder, fortuna material, todos os acessos materiais que se pode ter, mas a vida vazia. Então, surgiu a pandemia como uma resposta a essa própria conduta humana, né? De esvaziamento de sentido para a vida. E aí a pandemia surge e escancarou para todos nós a nossa realidade humana. E aí perguntaria, qual a nossa realidade humana? A nossa realidade humana é um ser humano, não estamos falando generalizando todos, mas, em maioria, um ser humano revoltado, triste, só e abandonado, né? Então, revoltado por quê? Sem aceitação das suas realidades, não aceita muitas vezes a sua realidade interna, nem a realidade externa. Isso leva a um nível de insatisfação profundo, de desamor por si mesmo, pelos outros, a estima baixa, e aí, aonde é que está a beleza da vida? Cadê as cores do arco-íris para embelezar os dias de vida de alguém que está em pleno estado de insatisfação, né? Então, a gente vê as pessoas insatisfeitas. Outro dia, eu vi uma pessoa muito aborrecida porque alguém estava pedindo ajuda, né? E aí eu parei, não disse nada para a pessoa, porque nem todo mundo pode ouvir as coisas. Mas cá dentro de mim, eu disse, meu Deus, que bom que em alguns momentos eu tenho podido ajudar alguém.
Já pensou se eu estivesse no lugar de quem está precisando da ajuda, né? Então, nós temos tanto a agradecer, né? Chega o fim do mês, aquele meu salário está lá certinho, honrado porque eu trabalhei e me fiz merecedora, né? É digno. E quantos irmãos nossos não dispõem disso e precisam de ajuda, né? Então, será que eu gostaria de estar, em vez do lugar de ajudar, estar no lugar daquele que precisa ser ajudado? São questões para a gente refletir. Eu costumo dizer, muitas pessoas, quer trocar, né? Quer trocar de lugar? Então acaba a pessoa querendo estar no seu próprio lugar. Por que é que a humanidade está triste? Porque está num processo de desesperança, de pessimismo, onde a própria mídia perversa ajuda muito nisso, né? Ajuda trazendo notícias negativas e muitas pessoas se prendem a isso e vai baixando o seu nível de alegria, esquecendo que o sol a cada dia amanhece nos convidando a uma nova oportunidade de enriquecimento. Que Deus tem nos premiado se estamos aqui, porque hoje, por mais um dia, Ele nos premiou o direito à vida. E não nos apercebemos da grandeza disso. Vive só porque prefere viver no egoísmo, no individualismo, na intolerância, na arrogância, e não está disponível a fazer vínculos profundos. Os vínculos humanos da atualidade são muito líquidos, né? É o amor líquido. São os vínculos muito superficiais. E se está muito numa questão daquela ou se estava, né? Não é como eu quero, então não me serve. Eu estou bom, pronto. O resto que se cuide. Eu não estou afim de cuidar de ninguém, né? E aí, consequentemente, também se sente abandonado. Por que abandonado? Vivendo em desamparo, falta fé, não tem mais conexão consigo mesmo, nem com os outros, nem com Deus, né? Então vive numa negatividade. Nós vínhamos caminhando nessa direção, onde as depressões, ansiedades, angústias, o próprio desistir da vida cresce a passos largos. E nós nos perguntamos o que falta, né? Então, nós vamos ver, estamos muito focados para falar sobre, olhando para a pandemia, né? A pandemia do vírus que está aí. E a pandemia das obsessões que nós vivemos, né? Até nós, como espíritas, também prestar atenção a isso. Como estão os nossos campos energéticos? Né? Qual a condição da minha aura energética? Né? Quais os padrões vibratórios que eu trago comigo do ambiente do meu lar, do ambiente para onde eu frequento, do ambiente que os meus pensamentos, sentimentos e emoções criam. Então, nós não estamos percebendo, porque não é visto a olhos nus, não nos damos conta que nós próprios somos os promotores da pandemia. Nós próprios, com os nossos pensamentos, com o nível de baixa estima, com o nível de desamor, com o nível de negatividade dos pensamentos e das emoções, nós vamos fabricando ou cultuando, cultivando os vírus para fazer mal a nós próprios, né? Então, há uma necessidade, o momento atual da vida, que transcende a esse momento da pandemia, ele nos pede a necessidade de elevarmos o nosso padrão de conduta. Conduta mental, conduta emocional, conduta espiritual, em todos os níveis, né? E aí nós vamos percebendo que essa pandemia ela está cumprindo o que é essencial, a tarefa dela, né? Vem, inclusive, para nos chamar a atenção, para que a gente pare, reflita e transforme o que precisa ser transformado. É preciso ela estar nos convidando, escancarando as coisas, lembro como me doeu, né? Alguma coisa apertou lá dentro, quando eu vi pela televisão uma vez
logo no início, porque aí diz, lave as mãos, lave as coisas, limpe. E nós sabemos, como vimos uma mulher dizendo, que ela só comprava um sabonete no mês, um por mês, quando o dinheiro dava, né? Quantos lugares eu conheço muitas pessoas, irmãs minhas, né, que moram em Jaboatão, de passar 3 semanas sem chegar água em suas casas. E aí a gente pergunta, como vão lavar as mãos essas pessoas, né? Então, são questões para nós refletirmos e o que nós estamos fazendo com isso, porque se faz passeata para tanta coisa, né? Se faz protesto de tanta coisa, mas questões essenciais parece que ainda não se tem a capacidade crítica de verdadeiramente se ter o olhar de ver o que é essencial, o que precisa ser mudado. O que é que nós precisamos? O que é que nós estamos fazendo pelo saneamento básico, né? O saneamento para a vida da saúde das pessoas. Então, são questões que fica para nós refletirmos, né? Então, nós vamos ver que Jesus se apresenta como o primeiro consolador. Foi o nosso consolador maior, né? Que veio nos trazer a sua amorosidade, veio também nos fazer um convite, o de vivermos uma moral superior com o seu evangelho, né? Ele traz uma proposta para a humanidade de renovação, de remédio para todas as dores e doenças da alma, né? Ele mostra para nós um caminho para a felicidade, para a plenitude, para a harmonia, porque ele apresenta o amor cósmico, né? Essa grande mensagem dele, né? Nos trouxe. E estava sempre nos dando a coragem, nos incentivando ao bom ânimo. E quando ele diz, vinde a mim, né? Está aí para nos dar sustentação, o seu consolo maior. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele propõe uma circunstância para todos nós que cada um é responsável. Ninguém pode me impedir de viver a mensagem de Jesus, porque ele propõe apenas amor e caridade. Caridade no sentido do seu BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, e perdão das ofensas. Então, ninguém tem a capacidade de proibir que eu perdoe, proibir que eu tenha benevolência e indulgência com ninguém. Está dentro de cada um de nós. E aí, naquela partida dele, que ele sabia da sua vida, da sua existência, da sua tarefa, haveria de mandar um outro consolador. E esse outro consolador veio em forma de luz. Não veio em forma personificado como Jesus, uma pessoa, mas luz, né? Abrindo as cortinas da vida plena, da vida extraordinária que é, né, criação de Deus, né? E aí ele próprio, Jesus, foi esse coordenador desse outro consolador, e vem através dos espíritos, das vozes daqueles que partiram para nos afirmar a vida perene, né? E aí ele vem dizendo, venham como outrora entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, que é o nosso Consolador prometido por Jesus, como outrora a minha palavra deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. E que verdade é essa? O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas, né? Então, nós vamos vendo essa beleza que é esse Consolador prometido por Jesus, a nossa doutrina espírita,
que vem revelar aquilo que ele disse, lembrar o que ele disse e dizer mais, que nós, enquanto humanidade da época, ainda não éramos capazes de alcançar. Então, o Espiritismo é esse consolador prometido por Jesus, né? Que traz um conjunto de ensinamentos muito avançados, que até a ciência ainda não alcança, né? Ele traz respostas a todas as dores e angústias humanas. Um dia uma pessoa disse assim, mas nada, você não acha que é demais você afirmar que traz respostas a todas as dores? Eu disse, porque ele traz. Pode o indivíduo não entender a explicação que ele dá, mas que ele traz resposta a todas as dores e angústias do humano. Por isso que é o Consolador, né? Que foi coordenado pelo próprio Jesus, a equipe de espíritos que vieram realizar o trabalho junto com Allan Kardec, né? Ele traz esse manancial de preceitos morais que regem todo o universo, com beleza e com lógica, né? Trazendo principalmente as bases de nos revelar como sendo espíritos imortais. E aí diz assim, a morte não existe, tudo é vida, né? E vem nos apresentar um Deus como inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas. E vem nos revelar as leis divinas como a ética para a felicidade. Porque os espíritos já nos dizem, o homem só é infeliz quando ele não obedece às leis de Deus, né? Então, a doutrina vem nos revelar e nos convidar a esse estudo para pormos em prática em nossas vidas. E vem nos afirmar assim, somos seres do universo, não pertencemos à Terra. Né? Nossa vida não se limita a essa coisa pequena, mas é algo extraordinariamente grande, né? Então, o Espiritismo vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um propósito útil a todas as dores. Né? Ele traz uma fé inabalável no futuro, né? E a dúvida que poderíamos ter, né, que toma conta de nossas almas, ele desfaz e nos faz ver as coisas com outro ponto de vista, né? Dizendo para nós que essas dores, as dificuldades da vida terrestre, isso não é nada comparado com o esplendor da vida que nos aguarda no futuro, né? A perspectiva de felicidade. Aí a gente vai conseguir ter a paciência, a resignação e principalmente a coragem para enfrentar as nossas vidas, levando nossa tarefa até o fim, né? E vai uma das coisas que para mim é mais extraordinário dentro da doutrina espírita, é a bênção da reencarnação, né? Que vai nos trazer como oportunidade de nós desatarmos aqueles nós do passado e apertarmos laços hoje, né? Desenvolvermos as potencialidades do espírito, tudo isso para nos levar ao amor. E podermos, inclusive, com a reencarnação, processo, a lei de reencarnação, entendermos também a lei de progresso, que vai nos convidar ao entendimento da transição planetária que nós estamos vivendo, né? É um momento para a regeneração da Terra, que a Terra caminha, como tudo é progresso na criação divina, a Terra caminha para a regeneração, mas também é um convite para nós caminharmos na direção da nossa regeneração. Porque a regeneração da Terra, ela vai vir com a regeneração dos espíritos, com a evolução dos espíritos que a habitam, né? Então, nós podermos sair, é um convite a sairmos do personalismo, do individualismo que nos separa, para entendermos que somos filhos de Deus e que sermos irmãos é o único, o real vínculo essencial que nós temos, né? Então, com isso, nós vamos cuidando de perceber por isso, né? Ficarmos atentos, né? Porque
a quantidade de obsessões sutis que estão soltas aí é muito grande, né? Nós temos circunstâncias de muita dificuldade que precisamos prestar atenção. Por isso que existe o vigiai e olhai, né? Quantos donos da verdade que existe por aí dentro do próprio espiritismo? Quantos donos de centro, né, que são donos do centro, não percebem que o centro não pertence a si, porque aí tem que ser só do jeito que quer, a verdade é dela, dessa pessoa. E não se abre, né, para observar que a vida nos convida a coisas maiores, né? Então, isso a gente tem que passar rápido por causa da hora, mas isso aí dá uma palestra, tudo isso, cada palavrinha dessa, né? Com E certeza. uma das coisas fundamentais que a doutrina espírita nos traz, principalmente para mim, o Consolador Prometido, é nós não perdermos de vista os nossos jovens, as nossas crianças, a educação desses seres, a responsabilidade que cada um de nós, como pais, temos com aqueles filhos de Deus que Ele nos confiou para ajudar no seu processo evolutivo, né? De sermos co-criadores com Deus, né? E de termos cuidado com essa educação dos nossos filhos. Não diria nem para que eles tenham que ser espíritas, mas para formarmos homens de bem, né? E aí, nós, se somos espíritas, nós vamos oferecer o Evangelho de Jesus, espírita. Que muitas vezes, quando ele cresce, não quer mais seguir o espiritismo. Mas se formamos um homem de bem, isso é que é importante. Ele vai viver a doutrina, ele não vai para a casa espírita, mas ele vai viver a doutrina espírita, e isso é que é importante, né? Vamos levar esse filho, ele vai poder contribuir na família, na sociedade, criarmos filhos com responsabilidade e fraternidade, ensinando que precisamos caminhar rumo ao amor. Oferecer valores reais, que na realidade é o poder. Qual o poder real que podemos oferecer para os nossos filhos? O poder pessoal. E esse poder pessoal seria orientá-los para que ele possa compreender a sua grandeza. Somos filhos de Deus, né? E somos irmãos. Então, na hora que eu me reconheço como filha de Deus, eu tenho que olhar para você, Daniel, e para todas as outras pessoas e saber que eu estou diante de um outro filho de Deus. Então, o respeito natural, né? A valorização natural que existe da sua alteridade, né? De você poder ser diferente de mim. Mas nós todos estamos unidos pelos liames dos laços do amor de Deus, né? Então, nós vamos educar nossos filhos e se fica muito uma discussão, é preciso respeitar o negro, é preciso respeitar o amarelo, é preciso respeitar o gay ou o que é que seja. Nós precisamos ensinar nossos filhos, nossos jovens, nossas crianças a respeitar a vida em todas as suas expressões, inclusive a natureza, né? Todos os reinos da natureza, que, como diz Francisco de Assis, são também nossos irmãos, né? E para tal, nós precisamos ter consciência que o nosso exemplo é que vai ser o maior ensinamento, né? E nós podemos perceber, precisamos levar a evangelização, esse Consolador Prometido, para as nossas crianças e jovens. Mas, infelizmente, até mesmo dentro do meio espírita, eu já vi alguém questionar e dizer: a evangelização é suficiente para a gente ser feliz? Para a gente mudar o mundo? Para que o mundo possa vir a ser um mundo de felicidade para todos? São reflexões que precisamos fazer. Depende do que é que nós chamamos de evangelização, né? Eu me lembro que eu atendo, às vezes, jovens, e um dia, com alguns jovens, já aconteceu isso, jovens que se colocam como espírita. Quando a pessoa se coloca como espírita, aí eu coloco a bordo determinadas coisas,
no sentido do espiritismo, né? E principalmente quando ele sabe que eu sou espírita. Alguns nem sabem, mas quando sabem. E aí eu me lembro que eu perguntei a uma pessoa, às vezes, como você vê essa sua conduta dentro do que o Consolador lhe apresenta, né? Aí a pessoa olhou para mim e disse, que é isso, Nádia? Eu não sou fanática. Eu não tenho que... Você tem que botar tudo em tudo na vida, né? Então a gente precisa ver que essa pessoa deve ser uma simpatizante do espiritismo. Porém, não está buscando ser espírita naquele significado do bom espírita, aquele que está fazendo esforços, né, para crescer, para dominar as suas más inclinações, né? Outro dia eu conversei com um jovem, e aí, falando com ele, mostrei, e falei para ele do desrespeito que ele tinha tido, aquela atitude que ele falou, era uma atitude de desrespeito em relação ao seu pai, né? Um outro, uma certa vez, falando sobre a namorada, que não gostava da menina, mas ficava só com ela, porque ela gostava muito dele, era apaixonada por ele, e aí era bom para transar. E aí eu disse, e como você vê isso? Você, um jovem espírita, o que é que o Consolador lhe ensina, né? E aí, interessante que quando a gente faz, às vezes, uns questionamentos desses, aí o indivíduo não aparece mais, não vem mais, desiste, né? Porque não quer ouvir essas questões. Então, precisamos evangelizar nesse sentido de levar as pessoas à reflexão da sua realidade de vida, né? Para que possam ter respeito aos mais velhos. Existe agora que estão se falando que existe o velhofobia. Eu nem sabia, né? A fobia com os velhos. Cala a boca, avô. Cala a boca, avó. Tu não sabe de nada, né? Mas isso aí é uma permissão que os pais dão. Eu nunca permiti meus filhos a ter nenhuma ação de confronto, de desrespeito, nem com tio, nem com avô, nem com avó, com ninguém. Vem a mim, mesmo que aquela pessoa esteja errada, você não diz nada. Isso chama-se respeito, né? Então, é tempo de vivência. Nós já temos muita teoria, o tempo da teoria passou. Agora é vivência. E aí o vigiar e o orai, de vencermos a tentação, precisar ficar muito atento, né? Porque precisamos ter o comportamento de João Batista. E que comportamento é esse? Diz que João Batista, quando os seguidores dele, né, a época que ele vivia pregando, falando sobre a vinda de Jesus, quando eles chegavam para dizer a João Batista que iam deixar de estar com ele para seguirem Jesus, João Batista dizia, sigam, é preciso que eu me apequene para que ele cresça, para que Jesus cresça. Então é preciso que nós percebamos que nós também, principalmente nós espíritas, estamos precisando de ter essa consciência do comportamento de João Batista, para nos apequenarmos. Aliás, nós não precisamos nem nos apequenarmos como João Batista, que já era grande. Nós precisamos apenas ficar no nosso lugar, que é pequeno ainda. Somos muito pequenos, muito ínfimos ainda. Ficar no nosso lugar para que a obra de Jesus cresça. Precisamos do comportamento de João Batista para não nos servirmos de Jesus, mas servirmos a Jesus, né? E aí o Manuel Filomeno de Miranda, ele chama muito a atenção, né? Para nós vermos, se eu não me engano, é Trilhas da Libertação, um livro, que fala sobre as quedas do espírito, né? Uma falange de espíritos das trevas, né? No capítulo que fala sobre os gênios das trevas, ele fala da busca da queda dos espíritas. E diz assim, é o poder, a vaidade, o dinheiro e o sexo. E muitos cairão em todos. Então, esse orar, vigiai e orai é muito importante que nós tenhamos, porque abrir as portas estará feito, né? Tudo.
Então, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, né? Ele vem trazer o conhecimento das coisas, que faz com que a gente pode saber de onde vem, para onde vai, por que é que nós estamos aqui, o que viemos fazer aqui. É um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança, né? Mas é preciso que nós compreendamos que o Espiritismo só vai cumprir a promessa de Jesus de nos consolar perante os nossos sofrimentos se nos conscientizarmos que as causas das nossas dificuldades estão em nós mesmos e buscarmos a nossa transformação moral. Porque é muito fácil nós termos o hábito de jogar para fora de nós. Como diz assim, botar responsabilidade nos outros. Às vezes nós temos a questão de botar a responsabilidade dos obsessores. Mas não podemos nos esquecer que abertos à obsessão estamos todos nós. Mas se aquele irmão vai vir e vai dominar a minha vida, sou eu quem vai permitir ou não. A doutrina espírita, o Consolador nos consola para que nós possamos ter essa autonomia enquanto pessoas, né? Então nós nos perguntamos, temos que nos perguntar, né, como espíritas, seguidores do Consolador nesses dias de vida, nós temos aceitado os convites de Jesus? Quanto o temos amado através dos nossos semelhantes? Nós temos refletido a sua presença em nossas vidas através das nossas ações, das nossas condutas, né? Ele nos convida a sermos o próximo de quem sofre. O que é que nós temos feito para ajudar os nossos irmãos? Às vezes até o nosso irmão de casa, do nosso sangue, da nossa família, que mora conosco, né? E podemos perceber também que muitas vezes Deus nos usa para consolar alguém, mesmo nas nossas imperfeições. Porque quando alguém em angústia pede, Senhor, ajuda-me, ele vai procurar pés e braços humanos para atender às necessidades daquela criatura. Então, nós estamos em que nível de vibração, em que nível está o nosso interior, para que nós possamos ser esse instrumento de poder ajudar alguém. E às vezes não temos muito a fazer, mas podemos ficar juntos, em silêncio interior, vibrando em prece pela paz, pelo amor, pela luz. E percebermos, isso eu disse para mim hoje, Nádia Janaíra, a melhor divulgação que você pode fazer da doutrina espírita, do Consolador Prometido, é com a sua conduta. Uma conduta espírita que dignifique essa mensagem extraordinária que chegou para todos nós, né? Que vá a causa nas existências anteriores e da destinação da Terra para tudo aquilo que nós precisamos transformar, né? Mostre o porquê do sofrimento, né? Que são os sofrimentos, as dificuldades que surgem, eles surgem porque quem precisa sou eu, não é o outro. Não fosse Manuel, seria Joaquim, Maria, Francisca. Eu preciso daquela experiência para o meu processo de crescer. Então, aquilo que é problema torna-se a nossa solução. A doutrina nos mostra que é a nossa solução. Então, nós vamos vendo, aí eu estava fazendo isso e me lembrando de uma situação de alguns anos passados, de uma pessoa, uma jovem, que família espírita, não é daqui de Pernambuco, uma família espírita, e que ela tinha se distanciado, porque quando cresceu, deixou de ser espírita, vai cuidar de outras coisas, até que um dia estava muito feliz essa jovem, um casal jovem de 30 anos, muito felizes, tinha já um filho e estava chegando outro filhinho. Era uma filha e estava chegando um filhinho. E que alegria quando o Pedro chegou, né? Então o Pedro chegou e completou, né,
sei lá, diríamos assim, aquele banquete espiritual de alegria que aquelas pessoas estavam vivendo. Passaram os dias, tudo maravilhoso, lindo, até que um dia aquela moça teve um problema na mama causado pela amamentação, né? Se eu não me engano, é mastite, uma inflamação que dá na mama, e é comum acontecer com mulheres. Nádia, Uhum. você tem 10 minutos. Certo. É comum acontecer com as mulheres, e aí essa moça chegou a um estado tal com tudo isso que precisou ser hospitalizada porque essa infecção cresceu tanto que tornou-se uma infecção generalizada. E vários dias, chegou até mais de mês, lutando pela vida e a morte, né? E ali chegou uma hora de que precisou que fossem amputados os seus pés. E os seus pais, mesmo espíritas, ficaram em alvoroço, em sofrimento. Mas quando chegaram perto daquela jovem, e foi o médico ter que dizer que ela precisava amputar os pés, ela, pois não, doutor. E aí foram amputados os pés. Passou algum tempo, e aí volta o médico e diz: precisa amputar também as pernas. E aí aquela jovem teve também a condescendência de dizer: tudo bem, doutor. O pai já não podia mais, já não aguentava mais ir lá amputar a filha. E passou mais algum tempo lutando para a sua sobrevivência, quando o médico chama, e aí a própria mãe não aguenta mais e sai, e o médico chega para a jovem e diz: é preciso também amputar as mãos. E aquela jovem, serena, olhou para o médico e disse: doutor, eu só peço uma coisa ao senhor. Veja se deixa pelo menos uma falange do polegar para que eu possa segurar as coisas. E, doutor, apresse-se, porque eu preciso voltar para casa, que os meus filhos me esperam. Então, a sua mãe, seus pais, naquele sofrimento desesperador, né, nós vemos que essa jovem, embora ela tivesse deixado a doutrina, o Consolador, de ir lá para o centro espírita, né, ela tinha as sementes dentro do seu coração, e quando a dor lhe chegou, ela trouxe o Evangelho para a sua vida, para consolar a sua existência, né? E aí ela diz à sua mãe: mamãe, não chore, mamãe. Você não disse, você não me ensinou que ele era o Consolador prometido por Jesus, mamãe? É verdade, mamãe. Ele é que me consola todos os dias. Então, hoje, ela vive cuidando de sua família, né, dos seus filhos, trabalhando com muita alegria de viver, para dignificar a vida com que Deus lhe abençoa todos os dias. Então, isso é o Consolador de Jesus, que nos dias atuais vem nos convidar para duas coisas fundamentais: fazer com que ele verdadeiramente seja o Consolador e nos console a nós espíritas, trazendo para a nossa vivência o evangelho de amor e paz, para uma felicidade possível na terra, apesar de todas as dores, de todas as angústias que possam existir, pois não há desespero. O nosso sofrimento tem sentido, né? E, em segundo lugar, contribuirmos com a evolução do planeta, elevarmos o nosso padrão vibratório para sermos luz, para sermos amor, aonde chegarmos, né? Para podermos sentir Jesus conosco, como quando ele diz para Joana: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Então, que possamos agradecer a Deus, né? Essa oportunidade de aqui estar,
podendo dizer, Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, a tua presença amorosa conosco, a nos sustentar sempre, a nos favorecer a realização desse nosso trabalho, desse nosso encontro. E que possamos nós saber da tua presença amorosa a cuidar de nós, a nos amar muito mais do que somos. Porque tu vê a nossa luz, aquilo que ainda estamos distanciados. E que possa meu coração, nesse instante, poder te dizer assim, Jesus, quando estou só, sentindo-me cansada, meu coração perturba-se, meu coração. Então me acalme, espero em silêncio, Jesus, chegares e sentares junto a mim. Nesse momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado de tua luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me entrego aos teus braços, Jesus. Então me levas sobre as montanhas. Me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou não desistir, pois tu me amas mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Abençoa-nos, Jesus. Muita paz para todos nós. Muito obrigada a todos. E que as bênçãos de Deus envolvam todos os corações, hoje e sempre. Muito grata, querido Daniel. Um abraço fraterno para todos os amigos fraternos. Que assim seja. Que assim seja. Nádia, muito, muito, muito obrigado. Dizer assim, gratidão a você é pouco, porque eu estou assim, impressionado com a riqueza do conteúdo que você passou hoje, que você nos ofertou. Que Deus te abençoe. Nós que fazemos o GEAF, Grupo Espírita Amigos Fraternos, te agradecemos por essa oportunidade de trabalho, te agradecemos por estar aqui hoje, nos sentimos honrados por sediar, né, essa palestra hoje aqui no nosso espaço virtual. Que Deus te abençoe sempre, que Deus te abençoe o teu trabalho, tua vida, que Deus abençoe o Aeteu e que você continue, como sempre, com suas palestras, seus ensinamentos enriquecedores e espalhando sua luz onde houver necessidade. Muito, 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 muito gratidão. Muito obrigado mesmo. De verdade. O Consolador me ensina que sou eu quem agradece. Muito grato. Sim seja. Bem, gente, também gostaria de agradecer a vocês, os organizadores, colaboradores novamente do evento, da segunda Semana Espírita de Jaboatão. Gostaria de agradecer você que nos acompanhou até o final dessa live. Gostaria de passar um último aviso de que amanhã, né, dia 5/11, às 7h30, a quinta palestra acontecerá na Fraternidade Espírita Gamaliel, no Instagram da Fraternidade Espírita Gamaliel, @fra_ternidade espírita Gamaliel, tudo junto, com o tema O Consolador Prometido frente aos desafios da juventude. A facilitadora é Aldenice Souza do NEAS, Núcleo Espírita Alta de Souza. Então, amanhã, a quinta palestra, na segunda Semana Espírita de Botão, será no espaço virtual do Gamaliel. Ok, gente? E para finalizar, Nádia, você poderia fazer a nossa prece de encerramento, por favor? Sim. Mestre Jesus, graças te damos, Senhor,
agradecidos estamos a toda a equipe espiritual que pôde estar conosco, a todos os amigos encarnados e desencarnados que, ao enviarem as suas vibrações, a sua amorosidade, nos favorece a realização do nosso trabalho. Que possamos, unidos e reunidos em nome de Deus, podemos dar as mãos e os corações para, de forma fraterna, enviarmos todas as bênçãos que nesse momento se derrama sobre todos nós, para que possa alcançar todos os recantos do universo, onde existir uma lágrima, onde existir uma mão carente de um amigo, onde existir, Senhor, a dor, que possa as consolações do nosso espírito, as consolações da equipe espiritual que nos traz as suas bênçãos, se fazer presente nesse instante, acolhendo a todos aqueles que dela necessitar. E que em teu nome, Jesus, possa o nosso irmão encerrar os trabalhos desta noite com muita paz, com muito amor e com muita luz. Que assim seja. Que assim seja. Nádia, novamente, muito, muito, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o Aeteu, que Deus abençoe todos vocês que aqui estiveram conosco. E assim encerramos mais uma palestra na tua santa e divina paz, Cristo. Que assim seja. Muito, muito obrigado, gente. A live vai ficar salva, tá? Vou compartilhar no IGTV. Não se preocupem. E também vou postar as informações da palestra de amanhã, tá bom? Da Fraternidade Espírita Gamaliel. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e uma boa noite. Muito obrigado. Muito obrigada.